Aí. Gravando. Nada. Obrigado. Bom dia a todos, então, todos e todas e a todos. Podemos começar essa reunião nesse dia 12, dia dos namorados. Eu vou pedir desculpa para vocês já, porque quando for umas 10h20, eu vou precisar sair, porque eu tenho uma consulta médica agendada e preciso chegar até o médico. Apesar da nossa pauta não ser longa, mas com a minha saída, eu vou pedir ou para a Rosângela ou para o pessoal da Fundação para assumir aqui a coordenação da reunião. Então, sem muitas delongas, vamos já passar a palavra para o pessoal do CBA sobre a situação atual do reservatório e o que esperamos para o mês de junho, que a gente já está quase na metade. Quem vai falar? Bom dia, professor. Bom Eu vou dia. falar aqui. Tudo É o bem? Rafael. Isso. Bom dia, Rafael. Bom dia, pessoal. Manda bala. Eu vou colocar a apresentação aqui, você me avisa a hora que estiver aparecendo? Sim, pode deixar. Tá aparecendo, professor? Tá, já tá aparecendo. É que eu tô respondendo para a Solange aqui, que ela tá mudo. O senhor avisa aí a hora que puder começar, Pode tá? começar, e depois eu respondo aí o Deia que fez uma pergunta aqui no chat. Por favor. Tá bom. Pessoal, a gente vai começar mais um reporte aí sobre o reservatório do Pararanga. Vou começar trazendo o mês de maio, tá? A gente fechou o mês de maio na cota 822,50, que corresponde a 82,7% do reservatório. Tivemos uma MLT de 9,03 para uma média de 9,63. A gente fechou o mês de maio em 94% da MLT. O mês de maio, desculpa, em 94% da MLT, tá ok? Seguindo para o mês vigente, a gente está na cota 82255, né? A gente teve aí uma elevação da cota comparado com o fechamento do mês. Estamos a 83,38% do reservatório, um MLT de 10,49 contra uma média de 10,12. Isso dá uma MLT de 104% para o mês atual, tá bom? Então aí com 83,38%. Olhando para o comportamento do reservatório, no mês de maio, começamos no 822,84, fechamos no 822,50, tá ok? E olhando para o mês vigente, a gente teve uma elevação aí chegando no 822,55, tá ok? Olhando para chuvas e para vazão afluente e defluente para maio, então em rosinha é a parte afluente, né? Então a gente teve aí no começo do mês uma média de 11, caindo para mais ou menos 7 metros cúbicos de afluência. E defluência também a gente teve uma diminuição de 14 para 9 no final do mês, tá? Olhando para junho, desculpa, a gente teve uma chuva aí no final do mês de maio, a gente teve uma elevação da afluência em junho, estamos com uma defluência de 9, e aí a afluência veio diminuindo agora, também diminuímos a defluência, tá ok? Hoje a vazão defluente está quanto? 8,3. 8,3. 8,3 mais... Considerando, não, somando... 6,3, tá, com mais 1,95 do SAI. Beleza. Ok? Ok. Olhando para MLT, né, então a gente vem realmente esse ano, comparado com os últimos anos, um MLT maior, né, fechamos maio em 94%, contra 25% do ano passado. Em junho, por enquanto, estamos em 104, contra um 45% do ano passado. Ok? Olhando para chuvas, para os próximos 3 dias aí, a gente tem uma expectativa boa de chuva, de 41 milímetros,
Para os próximos 5 dias, 85 milímetros de chuva, e para os próximos 10 dias, 87 milímetros de chuva. A gente tem uma previsão aí de chuva nos próximos dias, tá? Olhando também para os 10 dias, né, só um zoom maior, trazendo 87,2 aí de previsão de chuva. Bastante chuva, hein? Bastante chuva para os próximos dias, professor. Vou voltar aqui, tá bom? Os próximos 3 dias mesmo tem bastante chuva. Tem uma previsão de chegada de frente fria entre hoje e amanhã, né? Isso. E daí geralmente traz chuva Traz chuva. para esse período. Geralmente junho, bom dia a todos. Fala. Geralmente junho a gente sempre tem uma semaninha mais úmida, né, Rafa? Isso. Que acontece. Está esperado mesmo essa. É um mês de surpresa, né? Mas os boletins meteorológicos têm falado na presença do El Niño esse ano, né? A partir de julho, talvez. Existe uma grande probabilidade de ele começar, e isso leva a aumento de chuva na região sul e sudeste. Na região sul e sudeste, exato. E é um El Niño mais forte, né? É o que estão dizendo, né? O estabelecimento do El Niño parece que é quando ali a temperatura no Pacífico ali aumenta 1 grau e meio, né? De diferença. E tá maior, a previsão é que aumente mais que isso, né? Então, a expectativa é realmente um El Niño mais forte. Aumenta a chuva, mas também aumenta o calor, né? Aumenta o calor, exato. Então, para abastecimento público, acho que elas por elas, porque aumenta a quantidade de água, mas no final tem mais consumo. E a consumo de água e consumo de energia, né, professor? Porque no nosso país, acho que o consumo de energia ele é diretamente proporcional à temperatura, né, ao calor. Sim. Então, esperado também um aumento aí do consumo do país de energia. Beleza. Alguém tem alguma dúvida sobre os dados? É mais ou menos o que a gente estava esperando, né? Não estamos numa situação mais ou menos constante, né? Mantendo o reservatório num volume próximo de 822, né? 822,50. Mas a tendência agora é a gente, apesar dessas chuvas agora do começo de junho, em julho a tendência é ficar um pouco mais seco, e em agosto também, né? Isso o El mesmo. Niño, se começar a fazer efeito, vai fazer depois de agosto. Então teremos ainda 2 meses de estiagem, e a tendência do reservatório, lógico, é baixar o nível em função dessa estiagem. O que é esperado, né? Não é nada excepcional, é o que acontece todo ano. Eleusa, por favor, pode falar. Não, eu queria só complementar, André e Alexandro e Rafael, que eu acredito, principalmente aqui em Sorocaba, que seria importante manter algum tipo de campanha, algum tipo de fala, porque as pessoas, quando elas veem que o reservatório está bom, a mídia está dizendo isso, eu tenho evitado até de conversar com a vizinhança, o André sabe onde eu moro, é um dia sim, um dia não, o pessoal com a mangueira, lavando rua, fazendo, sabe, como se não existisse amanhã. Isso é deixar a gente de cabelo em pé, porque não é, eu continuo com os mesmos procedimentos da crise, da época que não tinha. E o pessoal está vivendo vida louca. Então, não sei, eu acho que tem que pensar em alguma coisa, independente do volume do reservatório. Água é finita. Acho que não só para Sorocaba, né? Para todos os lugares, né? Exato. Mas tem município que aqui os pequenos estão mais preocupados. Mas eu estou vendo, Sorocaba está vivendo vida louca. Desculpa, eu queria só fazer esse comentário, André. Me perdoe. Eleusa, na verdade, todos os municípios aqui da Bacia do Sorocaba, principalmente do Médio Sorocaba, deveriam ter campanhas constantes para redução de consumo, porque o comitê já desde 2016 indica, até antes disso, né, uma situação de escassez, né? A gente tem água, mas está no limite. Mais um pouquinho a gente não vai ter mais, né? E já tem vários municípios que sofrem no final do período de estiagem com restrição. Talvez esse ano a gente não tenha tanta, mas tenho certeza que alguns municípios não vão conseguir escapar de uma restrição no final de agosto.
Olha o que a Rosângela está falando. É. A Sabesp tem mantido em São Roque, por exemplo, as mensagens sobre o consumo de água nos semáforos. O ideal era que todos os municípios fizessem isso. Fala, Alessandro. Não, sim, bom dia, Leusa. Acho que agradecer a sua fala, acho que pensando no reservatório de usos múltiplos, eu acho que é isso mesmo, é todo mundo ali, né, se unir tudo e cada um dentro da sua responsabilidade, eu acho que trazer esse contexto, eu acho que faz todo sentido. E aí, como a Rosângela da Sabesp já trouxe, né, a questão ali das campanhas de conscientização, talvez a gente escutar aqui da Sabesp, do SAI, da Águas de Votorantim, o que talvez poderia ser feito, né, acho que para estender um pouco essa questão da conscientização do uso, né, da água, independente do nível da represa, que é igual o professor falou, a represa, ela está num nível estável, né, vamos dizer assim, pelos dados que o Rafael mostrou, mas a tendência é realmente cair um pouco o nível da barragem, né, da represa. E é importante a gente, né, que todo esse grupo aqui tenha consciência que é esperada essa redução, e essa redução é uma redução confortável e segura, até por conta da utilização ali da regra operativa que foi aprovada nesse comitê, né? Que é normal essa oscilação do nível, essa variação do nível da represa, mas a gente, e que a regra, ela toma conta da oferta, né? Ela regula a oferta. E aí a gente aqui ter noção, ou ter mais conhecimento de como que a gente trata a demanda pela água, que eu acho que seria bem interessante mesmo a gente proferir, né? Acho que disseminar mais essa mensagem, acho que é legal. Elias, eu lembro que antigamente tinha uma legislação que permitia propaganda institucional em coisas, em rádio. Talvez o comitê mesmo pudesse investir um pouco nisso. Não sei, nosso projeto de comunicação acho que ainda está meio parado, mas a gente podia pensar em alguma coisa, talvez esquece uma coisa em rádio, uma coisinha mais simples, só para deixar todo mundo em alerta. Depois falam que a gente não avisou, né? Apesar de a gente estar avisando já faz vários anos. Exato, André, é isso que eu queria comentar. Nós ainda tem essa lei, uma lei institucional, são 5 minutos, e é possível fazer sim, tá? Eu vou assumir um compromisso agora com vocês, de dar uma verificada o que eu posso fazer. Eu sei que, inclusive, em Votorantim, a gente consegue na Jovem Pan, né? Aqui, vou falar com o Marcelo, que o Marcelo não está na reunião, para ele fazer um levantamento, e vou pedir para uma amiga, que é a Ângela Fiorenzo, para também ver o que ela pode contribuir e tentar fazer, já que o que está acontecendo? Eu vou ser bem franca e objetiva. A partir do momento em que você começa a divulgar que Sorocaba vai ter um incrível parque de águas, sei lá, o maior do mundo, as pessoas em Sorocaba estão tendo a consciência que vai bater o pé no chão, vai brotar água. E estão com a torneira aberta. E não é esse... Ai, me dá até dor de cabeça. Mas eu vou fazer um levantamento e mando para você, André. E depois eu passo para o Rafael e para o Alexandre, tá bom? Tá bom. Eu acho que é uma boa opção para a gente... apesar de a gente também pedir para as prefeituras fazerem esse tipo de campanha, acho que o próprio comitê pode, em algum momento, também fazer esse tipo de aviso à população, que eu acho que é importante. Quanto ao parque aquático, por enquanto não surgiu nenhum projeto efetivamente, né? Só tem divulgação de que vai ser o maior parque aquático do mundo, mas sei lá. Não sei nem se isso é verdade ou não, né? Agora, a minha preocupação, como é de todo mundo no comitê, é de onde vai vir água para isso, porque até o local onde foi propagado, né, que é um lugar que já tem problema de água subterrânea, né? Já tive rebaixamento do lençol, já teve um problema antigo de água subterrânea ali.
e talvez não seja o melhor local. Mas é uma discussão que a gente vai ter que fazer em algum momento. Eu já conversei com a Rosângela, da gente solicitar, mesmo que o projeto não seja enviado para o comitê, porque tem a questão do corte, não sei o quê, né, de tipo de empreendimento, a gente solicitar que ele viesse para o comitê para ter uma discussão. Alguém mais tem alguma dúvida sobre os dados? Então, atualmente, a vazão do reservatório está em 6 e... Desculpa, Rafael, 6 e alguma coisa, né? Professor, deixa eu pegar aqui. Só para a gente sintetizar. 6,34. 6,34 mais o 1,95 que sai para o SAI de Sorocaba, né? A gente está na antiga vazão mínima, antes da gente começar todo esse processo, né? Que era de 6 metros cúbicos por segundo. E a tendência agora talvez haja necessidade de reduzir um pouco a vazão, mas eu acho que a próxima fase, mesmo que baixar 822, ainda é o máximo 6. Então, provavelmente, essa vazão ainda vai continuar por um tempo, a vazão defluente. Tá? E a tendência do reservatório é baixar o volume agora. O que a gente está vendo é mais ou menos o esperado, né? Períodos de chuva mais intensos e períodos de seca também mais intensos. Então, a tendência histórica é que a MLT, no período de estiagem, comece a diminuir. E a MLT, no período de chuva, comece a aumentar. Por isso que a importância é o reservatório, porque ele vai guardar a água para esse período de estiagem. Tem que estar preparado para receber essa água depois. Isso. A Ildeia me perguntou aqui um pouco antes, né, da gente falar dos dados da represa, sobre aquele trabalho sobre Tupararanga. Ildeia, eu não consegui conversar com o Jarbas ainda. Professor, deixa eu só atualizar. O Jarbas, ele teve um problema, ele está com uma situação pessoal lá da família dele, então ele não conseguiu dar andamento nessas tratativas, tá? E aí eu peço só mais um pouquinho de paciência para... A gente já viu aqui internamente, né, essa questão, mas aí por conta desse probleminha ali dele, né, a gente teve que repriorizar alguns assuntos, tá bom? Mas em breve aí, acho que nessa semana ou na semana que vem ele já volta, e aí a gente já retoma, tá? Só peço mais um pouquinho de paciência e peço desculpas também a todo o grupo, tá bom? Além disso, Ildeia, na próxima semana, dia 22, a gente já tem uma reunião da CTPLAG marcada. Eu preciso ver com a Viviane, porque ficou acertado no último colegiado que a gente faria uma reunião conjunta da CTPLAG com a CTPA e com o Conselho Gestor da APA e Tupararanga. Eu vou ver com ela se vale a pena incluir na pauta da reunião do dia 22 ou se é melhor fazer uma reunião de pauta única, né, depois, né? Mas também vai ser para discutir, porque a Viviane e o pessoal da SOS têm lá a proposta de fazer um projeto junto com o pessoal lá da Poli, USP, sobre o balanço hídrico da represa. Mas seria interessante a gente ter depois as informações do Jarbas, talvez seja bom ele esperar ele voltar, até para a gente saber o que já foi feito, o que precisa fazer, para não ficar repetindo o esforço, né? Porque esses trabalhos geralmente são pesados e precisa de muita informação. Mas isso, a gente está em tratativa. Só esperar o Jarbas voltar. Eu também não sabia nem que ele estava com problema. Na verdade, eu também não fui atrás dele, porque semana passada foi uma semana curta, né? E apesar do feriado ser bom para descansar, a gente tem que fazer coisas que talvez se distribuem em 5 dias em 3. Então, acaba que eu também não tive tempo de correr atrás para falar com ele. Se eu puder só complementar, André, bom dia, Alexandro. Alex, muito obrigada aí pela atualização. Quanto ao Jarbas, inclusive, eu falei com ele agora de manhã. A gente está melhorando. Próxima, que eu sei é de hoje. Gosto quando o Alex está do lado, né? A gente só... Aqui acontece também, Gabi, fica tranquilo.
Mundo moderno, né? De qualquer maneira, a gente já está fazendo as avaliações das informações internamente. Eu queria deixar claro, assim, que, apesar dele não estar aqui, eu, Flávio, a gente já está analisando tecnicamente. Aí a gente vai fazer um fórum interno, que é bem importante, né? E aí depois a gente faz os devidos compartilhamentos, alinhamentos, mas, assim, de qualquer maneira, a gente está aguardando ele, por ser nosso gerente, precisa de um endosso, mas está sendo analisado. Obrigado, Gabriele, pelas informações. Pessoal, eu queria colocar um tema aqui, acho que se não tiver mais nenhuma dúvida sobre os dados... Não tem, pode... Eu queria sugerir que a gente transformasse essa reunião em mensal, dado que a gente não tem muita atualização, muita variação, né, dos valores aí, se não for objeção para ninguém, a gente gostaria de deixar isso nessa reunião mensal. Fica uma proposta aqui. Eu acho que a gente, nesse período de estiagem, não vai ter grandes alterações, né? Talvez mensal, lógico, com a possibilidade de, se tiver algum problema, a gente chamar uma extraordinária, né? Para compensar. Mas enquanto a situação está meio amenizada, constante, a gente pode passar para mensal, pelo menos julho e agosto, e daí a gente pode reduzir de novo o espaçamento, se for necessário, a partir de setembro, com as chuvas chegando. Quer dizer, esperamos que chegue em setembro, né? Na verdade, tem chegado em outubro, nesses últimos anos, mas no caso do El Niño, pode ser que adiante um pouquinho. O que vocês acham? Está posta a proposta. Alguém sugere alguma outra coisa? Mantém mensal? De acordo. Eu acho assim, lógico que se houver algum problema, tanto de quantidade quanto de qualidade, a gente pode ser comunicado via o grupo do WhatsApp e chamar uma reunião extraordinária para qualquer problema, né? Isso. Mas, enquanto isso, a gente mantém mensal. Eu até agradeço, porque, assim, apesar de eu gostar de discutir esse assunto, Não tem nada a ver, né? uma reunião por semana estava ficando meio pesado. Pelos meus, aqui pelo calendário, a próxima reunião ficaria dia 10 de julho. 10 de julho não tem nenhum feriado perto, né? Acho que não. Então ficaríamos com uma próxima reunião... Julho não tem feriado. Não? Que pena. Não. Então ficaria a próxima reunião dia 10 de julho. Certo? Às 9h30, mesmo sistema, mesmo link. E espero que até lá a gente já tenha resolvido as pendências aí com o Jarbas e que a gente possa dar um encaminhamento também nesse assunto. Lógico, se tiver alguma... podemos fazer isso. A Viviane mandou uma proposta aqui, que eu vou ler, que é de a CBA manter, via o grupo, atualizados os dados da represa. Principalmente semanalmente, se puder. Não precisa ser a apresentação completa, mas aquele esquema primeiro de quantos porcentagem da MLT e qual a vazão de efluente e afluente. A gente já manda esses dados. Não manda, não é, Rafael? O senhor já manda esses dados aí. Tem uma lista de e-mail. Tá indo numa lista de e-mail semanalmente. Bom, eu não tenho recebido, Rafael. Eu vou dar uma olhada aqui. A gente vê. Tá. Toda segunda-feira a gente dispara o nível do reservatório. Então, pode ser que esteja mandando para a Fundação Agência, alguma coisa assim. Eu sei que eu não tenho recebido, não sei se... Nem eu, André. Na Eleusa também não. Olhar aqui. O coordenador também não. A gente vê onde que tem. Ninguém aqui, está todo mundo colocando que não recebe. Eu acho que, ao invés de mandar... Desculpe, André, até levantei a mão e não esperei dar a fala. Mas coloca no grupo de WhatsApp, que está todo mundo, um quadrinho. Coloca lá e pronto, né? Beleza. É que bom, a CBA ela tem
uns procedimentos aí de compliance e governança, então a gente não usa o WhatsApp como ferramenta oficial. Então a gente manda por e-mail, isso aí Posso sempre... fazer uma sugestão? Claro. Posso fazer? Pode. Encaminhar para a Fundação Agência e a Fundação Agência ter esse procedimento. Pode ser assim, Alessandro? Pode A ser? gente avalia aqui a lista de e-mail para que a gente está mandando e define um procedimento aí. É que eu não sei, pode ser até que a Fundação Agência já esteja recebendo, mas Eu como a acho que gente nunca fez essa discussão, a Fundação deve colocar na página Só e para deve atualizar vocês, repassar. a fundação, Fala, Yara. o e-mail, conforme a cor, Acho que cortou. vai para a Fundação Agência mesmo, que é quem era responsável por compilar e dar publicidade. Yara, cortou você um pouquinho no final, mas a gente entendeu que está indo para a Fundação Agência. Então, na verdade, a discussão é com a Fundação Agência. André, Ela que tem que posso passar para falar? todo mundo. Fala, Cecília. Então, a gente recebe pelo e-mail fundação, acho que era isso que ela queria falar, fundação@agência.smd.com.br. O que eu vou pedir para a Ana, como a gente recebe toda segunda-feira, eu vou pedir para a Ana para inserir na página. Aí todo mundo consulta na página, pode ser? Excelente, Cecília. Pode ser, pode ser. Ana, pode ser assim? Pode ser sim, Cecília. Tá bom. Então, aí a gente já resolve esse problema, tá? Então, antes da gente passar para a aprovação da ata, tem uma ata para aprovar, eu só quero fazer mais uma fala aqui, que a Rosângela colocou no grupo, que é aquela questão da análise de, acho que é manganês e ferro, né? Ou é magnésio e ferro, sempre confundo os dois. Manganês e ferro, tá correto? Manganês e ferro. Ela já foi enviada os procedimentos de análise para o Lisindo, aquele que veio na última reunião, que é do setor de análise da CETESB, e ele vai fazer uma avaliação e a gente depois põe isso novamente em discussão. Ok? Então, vamos passar para a aprovação da ata. Se o pessoal da Fundação Agência puder disponibilizar aí. Vou compartilhar aqui, só um minutinho. Obrigado, São duas atas, né? Tá. A da penúltima e da última reunião. E daí a gente vai chegar já atualizado. Um minutinho. Tá. Não está compartilhando. Olha lá, tá entrando. Aí. A primeira ata, então, é da 62ª reunião, que é do dia 8/5, é isso? Você consegue aumentar aumentar um pouco? Isso. Tá? Que foi do começo do mês de maio, né? Nós estamos saindo do período de chuva e já começando a entrar no período de estiagem. Foi uma reunião simples, mais de avaliação. Que eu me lembre, né? Ok. A próxima é a do 22/5, que já teve a discussão do polido sobre a unificação do método de análise do ferro e manganês. Né? A anterior foi a reunião que o Jarbas pediu para tirar de pauta a questão do projeto lá, do trabalho, e esse aqui é o que a gente discutiu na última semana. Vou colocar em discussão. Alguém gostaria de fazer algum acréscimo, alguma sugestão nessas duas memórias técnicas ou atas da reunião, a 62ª e a 63ª? Bom, não havendo nenhum tipo de sugestão, vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Bom,
houve manifestação mais a favor, nenhuma contra, nem abstenção. Então, vamos dar como aprovada essas duas memórias técnicas dessa reunião. Tá? Obrigado, Ana. Se quiser encerrar a apresentação. Isso. Então, só para dar como informe, a CTPRAG tem uma reunião dia 22, agora já agendada. A pauta da reunião tem, eu não vou lembrar de cor a pauta, mas acho que tem uns 3 assuntos e talvez a gente coloque essa história da reunião conjunta com o Conselho Gestor da APA, né, e a CTPA, que ainda estou em conversação com a Viviane e com o Gomes, para ver qual que é a melhor estratégia. Mas eu lembro que uma das coisas é um trabalho muito importante do Observatório das Bacias Hidrográficas, que é sobre governabilidade dos comitês de bacia, né, que eles têm um projeto de avaliação e acompanhamento disso, e talvez a gente entre nesse projeto também. Tinha mais algum ponto importante, mas eu sinceramente esqueci. Depois a pauta deve já ter sido encaminhada, se não está para ser encaminhada essa semana, que a reunião dia 22 é na outra quinta-feira, né? Não é nessa. Já foi encaminhada, André. Já foi. Mas se tiver algum acréscimo, a gente pede durante a reunião ou comunica um pouco antes. Pede Tá? inclusão de pauta, André. Eu vou conversar com a Viviane e ver se é importante fazer se dá para fazer junto com esses outros assuntos da reunião, ou se a gente depois marca uma reunião só para discutir essa questão do projeto em Tupararema. Então, lá tem a CTPRAG dia 22 e a próxima reunião do GT Crise Hídrica, dia 10 de julho. Estão todos convidados para as 2 reuniões e até lá a gente vai se conversando. É isso. Alguém tem algum informe para fazer? Senão a gente já pode encerrar. No informes? Não informes? Não? Então é isso, gente. Podemos encerrar por hoje. Obrigado pela presença de todos. Boa semana para todo mundo. Seja uma semana divertida e produtiva. Mais divertida do que produtiva. Tá? E até a próxima reunião. E a gente vai conversando, tá, Alexandre? Depois, quando o Jarbas voltar, você me dá um toque. Eu quero dar um toque. Ou a Gabi me dá um toque. Tá bom, a gente alinha aqui internamente e a gente avisa o senhor. Tá bom? Bom dia, pessoal. Obrigado.